vivam em união. E os membros do nosso corpo, um depende do outro. Então não adianta querer separar, porque se faltar um dedo da nossa mão, vai ser de grande falta para o restante do corpo, né? Muita alegria também, eu fiquei de ver estes jovens, estas crianças fazendo um trabalhar maravilhoso aqui na igreja. Quantas igrejas aí tem pouquíssimos jovens, e quando eu entrei aqui, olhei tantos jovens, tantas crianças, eu fiquei alegre, né? Porque a palavra do Senhor fala assim, ó, lá em Mateus 19, no versículo 14, fala assim: Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. O reino do céu são vocês, tá? Guarda a tua fé, como foi falado aqui no louvor. Vocês são de grande importância para Deus, tá bom? Amém? Vocês são os futuros pregadores, os futuros levitas e as futuras ferramentas para salvar almas aí fora para Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Gênesis 41. Amém. Gênesis 41, 38. Aqui fala da Faraó põe José como governador do Egito. Diz assim: e disse Faraó a seus servos: acharemos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir de vestidos de linho fino e pôs o colar de ouro no seu pescoço. Amém. Aqui vem falar da história de José, filho de Jacó, onde Deus ali trocou o nome de Jacó por Israel. E José tinha ali os seus irmãos, e José era filho de Israel, depois da velhice de Israel. Então Israel ali, ele amava mais a Jacó, ele amava mais ali a José do que o restante dos seus irmãos. Portanto, o Espírito de Deus era sobre a vida de José. E ali Jacó fez uma túnica de muitas cores para José, o qual ali despertou a ira dos seus irmãos, dos outros irmãos que falavam: nosso pai ama mais a José do que a nós. E ali houve a inveja. Ali houve a inveja. E aqui fala aqui no Gênesis 37, 3: Israel amava mais a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então José, desde a sua mocidade, o Espírito de Deus já era na vida de José. E quando José foi ali ver como os seus irmãos estavam, que apacentavam ali as ovelhas de seu pai, José os irmãos dele já tinham sido tomados pelo espírito da inveja, né? A qual eles já desejavam até mesmo a morte do seu irmão José. Eu tenho para dizer para a amada igreja que o espírito da inveja é um espírito muito perigoso, e que cada um aqui venha tomar posse do Espírito de Deus, e não venha crescer o olho no que não é seu, mas que o que for seu, o próprio Deus de Israel vai preparar na hora certa e no momento certo. E ali José teve sonhos, onde ele falava ali que a lua e o sol e 11 estrelas se inclinavam a ele. E os seus irmãos falavam: então Jacó falava: então
tua mãe e teus irmãos vai se inclinar a ti? E aí, por causa daquele sonho, mais ainda se acendeu a ira dos irmãos de José. E quando José foi ali amando do seu pai, ver aquelas ovelhas, ver como estavam os seus irmãos, e que ele tinha que voltar para falar para teu pai como estavam os seus irmãos, se precisava de algo ou se não precisava, se estava tudo bem ou se não estava. Quando os seus irmãos viram a José a longa distância, eles disseram assim: lá vem ele, lá vem ele, lá vem o sonhador mó, lá vem o sonhador mó. Muitas vezes nós sonhamos, nós temos sonhos e nós contamos para às vezes um parente, para às vezes para um vizinho, para um colega, para que o nosso ser, a nossa alma possa ficar tranquila, para que a gente possa desabafar. E muitas vezes nós contamos o desejo do nosso coração, às vezes de ter algo, de ter um bem material, de ter um bem espiritual. E ali, aquela pessoa que nós contamos, muitas vezes a gente conta sem ver maldade naquela pessoa, mas aquela pessoa, quando vê o seu desejo do seu coração, que vê que é um desejo bom, que vê que você vai prosperar, que vê que Deus vai ser na tua vida, que você vai ser erguido, que você vai sair dali do pó para ser colocado num lugar de honra. Muitas vezes as pessoas têm inveja das nossas vidas, principalmente quando um crente obtém algo na vida. Quando um crente obtém algo na vida, as pessoas nunca olham assim e falam verdadeiramente: Deus é na vida daquele homem, Deus é na vida daquela mulher. Mas eles começam a já falar: está ali roubando o dinheiro da igreja, está ali roubando o dízimo das ofertas. Mas eu venho dizer para a amada igreja nessa noite: fica na posição que você está, fica na posição que Deus te colocou, porque na posição que Deus te colocou, ninguém pode te tirar. Eles podem querer ali atrapalhar os teus sonhos, ele pode querer ali colocar uma pedra em cima de você, mas em nome do Senhor Jesus, eles só vão ficar na tentativa, porque o Espírito Santo de Deus é na vida desta igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. E ali foi José ao encontro dos seus irmãos, ver como que estavam as situações dele, e ali eles já tramavam matar o próprio irmão, a quem Israel amava muito. E um dos seus irmãos falava: não, vamos derramar o sangue dele com as nossas mãos, mas eis aqui uma cova onde não há água, colocamos aqui e deixamos ele aqui. E deixamos ele aqui, para que não pelas nossas mãos derrame o sangue do nosso irmão, porque é carne da nossa carne. E ali colocou José naquela cova. E logo depois disso tudo, ele vendeu José ali para aqueles homens que iam direto para o Egito. E ganharam ali 20 talentos, 20 moedas de pratas ali, pela vida do teu irmão. Muitas das vezes, nós estamos contando os nossos planos para os nossos vizinhos, contando os planos de vitória que Deus coloca no nosso coração, entregando aquele segredinho que Deus só deu mente para você, lá no oculto e no escondido, lá na madrugada onde você desceu para olhar, e o Senhor falou que vai fazer para ti, lá no momento que você está na igreja e entra um profeta de Deus e profetiza na tua vida, mas muitas das vezes nós não conseguimos ficar com a nossa boca fechada, e entregamos ali ao vento, entregamos ali ao vento, ao inimigo. O inimigo escuta e deseja o mal da nossa vida, mas a benignidade do Senhor é tão grande sobre a vida dos filhos dele, que por mais que o inimigo se levante, por mais que o inimigo tente contra as nossas vidas, ele vai se levantar, mas vai se levantar para cair em nome do Senhor Jesus, porque quanto mais ele se levanta contra a tua vida, quanto mais ele se ergue contra a tua vida, maior Jesus te levanta sobre ele, e ele vai ter que ficar debaixo dos vossos pés. Aleluia. E ali José foi levado ali para a casa de Potifar, homem no qual era ali um dos principais no Egito, um dos principais de Faraó. E Potifar comprou ele, e o Espírito de Deus era sobre José. E Potifar
se agradou do que via acontecer na vida de José. E por mais que José naquele momento estava ali sendo um escravo, por mais que José tinha sido vendido pelos seus irmãos, por mais que José tinha sido desprezado pelos seus irmãos, por mais que José tinha sido desprezado pelos seus, o Espírito Santo de Deus não se afastou de José. Para onde José ia, o Espírito Santo de Deus estava com José. Para onde José ia, o Espírito Santo de Deus estava com José. José ia para ter com os irmãos dele, o Espírito Santo de Deus estava com José. José foi ali, levando para a cova, o Espírito Santo de Deus estava naquela cova lá com José. José foi vendido ali pelas moedas de prata, mas o Espírito Santo de Deus estava com José naquele momento. E no momento que foi para a casa de Potifar não foi diferente. O Espírito Santo de Deus estava com José. Eu tenho para dizer para a amada igreja nesta noite: fique na posição que nesses 12 dias de campanha, você pode ir lá para a cova, você pode ser vendido como José foi vendido, você pode ser levado como escravo, como José foi levado para ser escravo, mas o Espírito Santo de Deus não vai afastar a tua vida, porque Ele é contigo. Aleluia, 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 aleluia. Fica na posição, coloca os joelhos no chão, creia na obediência. A palavra de Deus fala que melhor é obedecer do que sacrificar. E aquele que obedece o Senhor se agrada da vida dele. Aquele que obedece o Senhor se agrada da tua vida. Aleluia. Permaneça firme aqui nestas campanhas. Uma certa vez, um homem chegou e fez uma campanha, entrou numa campanha para ali ele ganhar uma causa que há 8 anos estava emperrada na justiça. E ele falou: vou entrar nessa campanha porque Deus vai me livrar dessa causa e eu vou ganhar essa causa. E ele entrou, tem 7 dias ali da campanha. Terminados os 7 dias, nada aconteceu. Ele falou: rapaz, nada aconteceu, como é que pode uma coisa dessa? Entrei na campanha, vou fazer outra campanha agora pela minha casa própria, eu pago aluguel, eu não posso ficar de aluguel, eu tenho que ter a minha casa. Fez ali 7 semanas pela casa, e fez, e nada aconteceu. Um belo dia ele falou: não farei mais a campanha, não vou fazer mais a campanha. Eu faço campanha e nada acontece. Eu fiz a campanha pela minha casa na justiça, nada aconteceu. Eu fiz a campanha pela minha casa, eu montei a minha casa, continuo pagando o aluguel, e até mesmo o dinheiro do aluguel está me faltando. Mas uma certa vez, ele foi nas madrugadas ali orar, e o Espírito Santo de Deus falou na vida dele: primeiro buscai o reino dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Mas essa campanha é buscando primeiro o reino dos céus, a justiça de Deus, e todos os desejos do seu coração serão acrescentados em nome de Jesus. Aleluia. E aquele homem voltou a fazer a terceira campanha, e ali ele entrou na campanha, mas dessa vez ele falou: eu não quero nada, eu não vou pedir pela causa da justiça, eu não vou pedir por carro, eu não vou pedir por casa, eu só vou pedir para ser cheio do Espírito Santo. Eu só vou pedir fazer essa campanha para ter uma proximidade com Deus, para ser mais próximo de Deus, para mim ter o conhecimento do Espírito Santo, para mim ter sabedoria. E ali ele fez aquela campanha de bom coração, abrindo totalmente o teu coração, rasgando as tuas brechas, simplesmente para Deus, para agradar a Deus. E quando foi ao término daquela campanha, ele pediu a oportunidade para dar o testemunho. E no momento daquele testemunho daquele varão, ele falou: eu fiz uma campanha pela uma casa, pela minha causa na justiça, não consegui. Fiz a campanha pela casa, não consegui. Mas no momento que eu fiz a campanha para mim ficar próximo de Deus, para mim ter um conhecimento com Deus, ali, quando terminou a campanha, a causa da justiça emperrada há 8 anos saiu, e com o dinheiro daquela causa da justiça eu comprei a minha casa e estou livre do aluguel, porque primeiramente busquei o reino do céu e a sua justiça, e o que era meu, o Senhor acrescentou a
Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus seja convosco para acrescentar muito na vida de vocês, para que vocês tomem posse daquilo que Deus tem preparado. Talvez você venha pedindo há tempos e você não esteja alcançando aquilo que você veio pedindo. Talvez não seja a hora de Deus entregar nas tuas mãos. Talvez se Ele entregar aquilo que você vem pedindo nas tuas mãos hoje, você não vai conseguir administrar e vai extraviar as dádivas que Deus tem para o teu filho. Que o Senhor primeiro venha dar consciência de administração, para depois derramar as bênçãos sem medida sobre a ali foi derramado um espírito de administração na vida de José. E onde José passava, ele era bendito. Onde José tocava, era próspero. Ele foi para a casa de Potifar, e tudo na casa de Potifar foi próspero. Até que veio um espírito ali na mulher de Potifar, querendo tentar a José, querendo provocar a José com a sua sensualidade. E José, ali naquele momento, ele enxergando que aquela tentação era coisas maus aos olhos de Deus. Aquilo ali era coisas maus aos olhos de Deus. E José se afastou da mulher de Potifar, pois ele falou: meu Senhor tem dado tudo nas minhas mãos. Ele nem sabe mesmo o que ele tem e está nas minhas mãos. Porém, eu me deitaria com a esposa dele? Por que faria eu tão mal ao meu Senhor? Por que eu pegaria ao meu Deus com tamanho mal? E ali, ela não aceitou o não de José, e se grudou ali nas vestes de José. E José saiu correndo e ela ficou com as vestes de José. E ela mentiu sobre a face ali de José, falando que José tinha tentado contra ela. E ali Potifar lançou José no cárcere. José, ainda um jovem, porque quando isso tudo estava acontecendo, José tinha saído ali da casa do pai dele com 17 anos. E ali José foi lançado no cárcere, junto com os prisioneiros, sem ele ter culpa nenhuma, sem ele ter feito mal algum, mas ele foi como ali uma ovelha vai para o matador, quietinho, e louvando ao Senhor, buscando a presença do Senhor. E ali, José, quando chegou no cárcere, o carcereiro maior também se agradou da vida de José, porque até na prisão, o Espírito de Deus era com José. Seja lá onde você for, até na prisão, mulher, o Espírito Santo de Deus é contigo. Aleluia! Até lá na cova, o Espírito Santo de Deus é contigo. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está sobre este jovem, está sobre essas crianças, está sobre o dirigente desta casa, em nome de Jesus. Aleluia! 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 E ali o carcereiro morre, achando graça aos olhos de José, sendo José um preso comum como os outros. O carcereiro morre e entregou ali todos aqueles outros prisioneiros na mão de José. Aleluia! Só tem o Espírito Santo de Deus sobre a vida para o carcereiro entregar. E falou: eu pensei que com tudo vai prosperar. E tudo foi bem naquele presídio. Os presos não quiseram fugir, os presos não quiseram ter rebelião. Eu digo para você nesta noite: afasta-te da rebelião, que o Espírito Santo de Deus se agrada quando você se afasta da contenda, se afasta da rebelião, e tudo vai ser paz lá na tua casa, em nome de Jesus. Aleluia! E ali tem dois homens. Um era o copeiro mor de Faraó, e o outro era ali o padeiro mor de Faraó. Onde os dois, no mesmo dia, a palavra de Deus fala que tiveram um sonho ao mesmo tempo. E quando José chegou ali naquele cárcere, viu que a afeição daqueles dois homens estava abatidos. E ele falou: por que os seus
semblante está triste? Por que o teu semblante está triste? E aquele homem contou o sonho, a qual José, o Espírito Santo de Deus, estava ali sobre José. E até no sonho, o Espírito Santo de Deus fez José revelar, para iniciar ali a sentença de José, para sair daquele cárcere e ir lá morar lá no palácio do rei, ali junto com o faraó, em nome de Jesus. E ali, José, segundo a interpretação que Deus dera para José, falou que em 3 dias ele iria voltar para a sua função, que ia ali ia colocar vinho no copo de faraó. E o outro, que era o padeiro, iria em 3 dias seria enforcado. E assim se fez, conforme a palavra do Senhor veio através da vida de José. E ali José ainda clamou, falando: quando estiver lá junto com o faraó, lembre de mim, não esquece de mim que estou aqui no cárcere. E eu digo para a amada igreja: quando teu irmão estiver lá no cárcere e você estiver lá na bonança, lembra do teu irmão que está lá no cárcere? Lembra do teu irmão que está lá no cárcere, lá embaixo na casa do cárcere? Não esqueça dele, não. Lembra de que se você está em dias de bonança, se a tua geladeira está farta, se o teu celeiro vai bem, se a tua casa vai bem, é porque primeiro o Espírito Santo de Deus entrou lá. Por que também não faz o bem para aquele que necessita? Através da tua vida, teu vizinho pode vir para a casa de Deus e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Através da tua vida, o teu parente, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, talvez o esposo que esteja ali na bebedeira e você deseja que ele esteja aqui no teu lado, no banco, louvando a Deus. Talvez a tua esposa que não quer saber nada de Deus, ela pode colocar eles aqui junto com você, para glorificar o nome de Deus, porque Ele é fiel e Ele faz todas as coisas da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E ali, em certo momento, o faraó teve um sonho, onde ele via 7 vacas gordas, bonitas, vacas ali vistosas nos olhos, e saía ali do lado aquelas vacas, e logo em seguida saía 7 vacas magras, feias, horrível aos olhos, vacas tão feias que os olhos de faraó nunca tiveram visto uma vaca daquela maneira. E as vacas magras comiam aquelas vacas gordas, mas as vacas magras, não, as vacas gordas não iam proveito, porque aquelas vacas magras continuavam magras. E também teve outro sonho, onde nascia 7 espigas, bonitas e viçosas, e também nascia 7 espigas miúdas e feias, secas, queimadas pelo sol e pelo vento, onde as 7 espigas comiam as espigas grandes. E o coração de Faraó ali perturbou-se, porque não tinha adivinhadores sequer ali no Egito que poderia revelar aquele sonho para Faraó. Da mesma maneira, quando nós temos um sonho ruim, e muitas vezes o nosso coração fica perturbado, e nós levantamos no meio da noite preocupados, com os olhos estalados ali, eu acredito que estava a situação de Faraó, agoniado, angustiado, sem saber o que era aquilo. Foi quando a palavra de Deus entrou ali naquele palácio, onde ali um homem chegou e falou a Faraó que lá no cárcere tinha um certo José, que ali revelara os sonhos dele, e tudo que José falara, ali tinha acontecido. Um tinha voltado para a sua posição e o outro tinha sido enforcado. E Faraó mandou ali chamar a José. E José foi ali perante a Faraó, fizeram a barba de José, colocaram ali roupas para se apresentar diante do rei. E foi. E José falou para Faraó: estes 2 sonhos é um sonho. Por 7 anos
por 7 anos, Deus vai fazer tal coisa nesta terra, que haverá abundância nesta terra, vai haver fartura nesta terra, e por 7 anos haverá sequidão, haverá fome, haverá ali muita fome. Então, pegue um homem que tenha sabedoria, que tenha ali bom senso, que saiba administrar, e faça ali a colheita de 5% de tudo que foi colocado ali, e guarde, para que no momento que tiver os 7 anos de fome, vocês não pereçam, a terra não pereça e não falte o mantimento. E ali, Faraó se agradou daquele sonho, daquela revelação, e ali falou aqui, onde nós lemos lá no princípio. Talvez você já tenha passado lá na cova, talvez você já tenha se decepcionado com teu irmão, com o teu vizinho, talvez no dia de hoje alguém falou alguma coisa que não te agradou e você veio até mesmo triste para a casa do Senhor. Talvez você tenha sido vendido ali pelos seus irmãos. Talvez você tenha irmãos que não falem com você por um motivo ou por outro. Eu estou falando de irmão de carne mesmo, porque tem muitas famílias que irmãos não se falam, pais e filhos não se falam. Mas em nome do Senhor Jesus, nesta noite vai mudar esta situação. Em nome do Senhor Jesus, esta noite vai mudar esta situação. Como esta campanha para aqui, que vai ser 12 dias, e você vai ter 12 meses de vitória. Você vai clamar ao Senhor, vai clamar ao Senhor, e o Senhor direto do trono dele vai escutar o teu clamor. Eu acredito que naquela cova José clamou ao Senhor. Eu acredito no momento que ele estava sendo algemado, amarrado, levado ali por aqueles vendedores, José estava ali por dentro clamando ao Senhor, porque a palavra de Deus fala orar e sem cessar. No momento que você está ali lavando uma louça, você pode estar orando ao Senhor. No momento que você está indo para pegar no coletivo, você pode muito bem por dentro estar orando ao Senhor. No momento que vier as tribulações, você pode repreender em nome de Jesus, porque assim são dadas esta autoridade para todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! E ali José, e disse assim Faraó a seus servos: acharemos um varão como este, em quem haja Espírito de Deus? Em todo o Egito não tinha um varão sequer que havesse o Espírito Santo de Deus conforme tinha na vida de José. Nem mesmo Faraó, até mesmo Faraó reconheceu que José era cheio do Espírito Santo de Deus. Eu digo para você nesta noite, por mais que falem ao contrário, por mais que estão tacando pedra aí, que estão falando que você não vai conseguir, eu digo para você nesta noite, eles vão ter que reconhecer que o Espírito Santo de Deus é pela igreja aqui nesta noite, em nome de Jesus, e você vai ser feliz, o seu celeiro vai ser abundante, a sua casa vai ser só alegria, porque ali vai entrar o Espírito Santo de Deus, o seu esposo vai aceitar a Jesus,
E aqui no versículo 42, e tirou Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José, e fez vestir de vestido de linho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Você vai passar pela prova, vai passar, porque o próprio Jesus já falou: no mundo tereis aflições, mas eu digo para você, tenha bom ânimo, porque foi essas as palavras de Jesus. Aquela mulher, no momento que estava ali, foi pega no próprio ato de adultério e trouxeram para provar a Jesus e colocaram ela ali falando que tinha que ser apedrejado. Jesus escrevendo ali na terra, olhou e falou: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E aqueles ali que estavam querendo apedrejar aquela mulher, testando a Jesus, foi saindo, largando as pedras um por um, e foi saindo um por um, e aquela mulher ficou, e Jesus falou: cadê aqueles que te acusavam? E ela falou: não tem um sequer. Se eles mesmo não te acusaram, muito menos eu, mulher, vai, não peques mais. O Espírito Santo de Deus está contigo. Vai, não peques mais. Continue buscando a presença de Deus para que a tua casa vá bem. Continue buscando o Espírito Santo de Deus. Continue buscando a sabedoria de Deus para que a tua vida vá bem. José não largou esse Deus por um minuto sequer. Ele passou pela cova, ele passou pela venda, ele passou lá pelos mercadores, ele passou ali pela traição daquela mulher de Potifar sem ele ter feito nada. Ele foi lançado ali no cárcere, ele foi lançado no cárcere, e do cárcere ele saiu, porque Jesus era com ele, porque Deus era com ele, o Espírito Santo de Deus era com ele. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus é contigo. Eu peço para a amada igreja se colocar de pé para nós terminar. Gostaria que nossa irmã Elisângela louvasse aquele hino novamente, e que toda a igreja coloque o teu problema, coloque a tua situação, porque você entrou nessa campanha, não foi à toa. Coloque o teu coração como aquele homem fez aquela campanha de se entregar para o Espírito Santo de Deus, e a sua causa vai ser resolvida. Se tem aqui aposentadorias que estão travadas, se você não está conseguindo se aposentar, eu profetizo na tua vida, em nome do Senhor Jesus, que todo esse travamento vai ser destravado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e vai cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus, e a tua aposentadoria vai chegar. Se você está desempregado, pelo poder do Espírito Santo de Deus, as portas de emprego vão ser abertas, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Talvez a azaleia fechou para muitos desse nome de desespero, mas para aquele ali que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai continuar confiando, em nome do Senhor Jesus, ele vai continuar confiando, e vai ser bendito em nome do Senhor Jesus. E aí, José recebeu aquele anel, porque aquele que persevera, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que busca o Espírito Santo de Deus, recebe o anel. Você vai receber o anel. Você não faz uma preciosa para Deus. Você vai receber
transformar na tua vida de tal maneira que vão ser essas pessoas que você vai ter que ajudar. Essas pessoas que estão presas lá no cárcere, que você não quer nem ver, são essas pessoas que Deus vai te usar para ajudar, para eles enxergar a luz, que é a luz de Jesus. Amém? E que esses 12 meses possa ser 12 meses de profecia na tua vida, 12 meses de bênçãos na tua vida, 12 meses de fé renovada, que possa ser 12 meses que quando um irmão tiver caído, o outro vai lá e ajuda a levantar, de 12 meses de união na igreja, um para com o outro, da mesma forma que as nossas mãos têm o dedo, e um ajuda o outro para pegar um objeto. Não poderia pegar nesse microfone sem a ajuda dos dedos. Da mesma forma é a igreja de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Quando nós tiramos uma cutícula do nosso dedo, já dói. Da mesma forma é o corpo de Cristo. Quando sai meio do corpo de Cristo, toda a igreja sente grande dor. Mas em nome do Senhor Jesus, seja próspera essa casa de adoração, porque o Senhor é aqui. Amém. E só agradeço a oportunidade.